Salve, salve, pessoal! Professor Renato Ferreira Pinheiro na área para a gente ter mais uma aulinha nossa aí de Direito e Legislação. O que eu separei para a aula de hoje? Para a aula de hoje eu separei a parte, da legislação do setor elétrico do teu concurso aí, da Celesc, tá? O conteúdo programático aí no teu edital, tá? Vai pedir aí, inicialmente, a estrutura institucional do setor elétrico brasileiro, a gente vai falar aí, do setor elétrico brasileiro, quem compõe o setor elétrico brasileiro. E, dando continuidade, a gente vai ver a resolução número 1000 de 2021 da ANEEL. Esse é o conteúdo programático para a nossa primeira aula. Dando continuidade ao conteúdo, a gente vai ver aí a lei do serviço público, tá? E dando continuidade também, no nosso terceiro encontro, no edital da Celeste. Então, no nosso primeiro encontro, a gente vai ver a estrutura do setor elétrico brasileiro e a resolução 1000 da ANEEL de 2021, concurso aí, da Celeste, tá? Concurso da Celeste. Tive um pouquinho de dificuldade de achar questões, tá, pessoal? Uma vez que o nosso edital ali não pede toda a resolução 1000, só pede alguns artigos ali, né? É bem misturado ali os artigos, diferente dos outros editais, tá? Que pedia aí a resolução 1000 inteira, tá? Só consultar aqui quais são exatamente os artigos que pediu a resolução 1000, né? Então ele pediu alguns artigos ali, ele começa ali, eu só abrir aqui rapidamente, tanto no nível médio quanto no nível superior, tá? Ele vem pedido aí a parte da legislação do setor elétrico, tá? Aí eu peguei questões de outras bancas, tá, pessoal? Até peguei uma da Sebrasp bem interessante, que é aquele esquema de certo ou errado. Tá? Essa questão que eu peguei na Sebrasp, na verdade, são 5 questões que vem falando do setor elétrico brasileiro. Fica bem interessante, isso daí. Tá? Tá travando um pouquinho, mas depois a gente vai falar quando eu trazer na resolução mesmo. Tá? Então vamos deixar para a gente falar depois dos artigos da resolução. Então vamos começar o nosso conteúdo programático falando da estrutura, do setor elétrico brasileiro. Como é que é feita a estrutura do setor elétrico brasileiro? Tá? A estrutura do setor elétrico brasileiro. Estrutura do setor elétrico brasileiro. Como é que é feita a estrutura do setor elétrico brasileiro? Tá? Eu vou ter o Ministério de Minas e Energia. Ministério de Minas e Energia. Tá? Aqui do lado do Ministério de Minas e Energia, eu vou ter o Conselho Nacional de Políticas Energéticas. Vou explicar um por um seguidamente, tá? Aí, a primeira divisão do Ministério de Minas e Energia, vai ser o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? E a EPE, que é a Empresa, de Pesquisa Energética. CMSE, ANEEL e a EPE. Vai ser a divisão aqui do Ministério de Minas e Energia. Tá? Aí, a divisão da ANEEL, tá? Vai ser a ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, e a CEE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Essa é a estrutura do setor elétrico brasileiro. Então vamos comentar um pouquinho cada um. Tá? Primeiramente, eu vou falando do Ministério de Minas e Energia. Tá? O Ministério de Minas e Energia tem que entender assim, que existe a Presidência da República. Tá? Dentro da Presidência da República, existem os ministérios que são vinculados à Presidência da República. Eu tenho vários ministérios, aproximadamente 40 ministérios. Dentro dos ministérios, existe o Ministério de Minas e Energia. Tá? Ele é chefiado pelo ministro, nomeado pelo Presidente da República. Tá? É um cargo adjunto, livre nomeação, livre exoneração, tá? Que vai chefiar o Ministério de Minas e Energia. Ele é um agente político, tá? Porque ele está na alta cúpula do poder administrativo. Então, o Ministério de Minas e Energia, ele é um órgão,
do governo federal. Por ser órgão, não tem personalidade jurídica, né? A atuação do Ministério, por ser órgão, é de responsabilidade da pessoa administrativa que ele faz parte, ou seja, a atuação dele é de responsabilidade, né, da União, do governo federal. Né? Qual é a responsabilidade do Ministério de Minas e Energia? A condução de políticas energéticas de todo o Brasil, de todo o país. Né? Tem entre as obrigações dele, tá, a formulação e implementação de políticas para o setor energético, de acordo com as diretrizes que são definidas pelo Conselho Nacional de Políticas Energéticas. Então, o Conselho Nacional de Políticas Energéticas vai definir, né, as diretrizes. Né? Então, as políticas, tá, energéticas vão ser formuladas, né, e implementadas, né, dentro do setor elétrico de acordo com as diretrizes que são determinadas justamente, né, pelo Conselho Nacional de Políticas Energéticas. Esse Conselho Nacional de Políticas Energéticas é um órgão interministerial de assessoramento diretamente à Presidência da República, que tem como principal atribuição a formulação de políticas e diretrizes de energia que assegurem o suprimento de insumos energéticos a todas as áreas do Brasil. Tá? Então fica muito ligado, né, a atribuição de cada um. No material vai estar definida a atribuição de cada um para não te perder. Tá? O Ministério de Minas e Energia, eu também posso dizer para ele que ele é responsável por estabelecer todo o planejamento do setor elétrico, né, nacional. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai monitorar, né, ele vai fazer uma segurança, né, justamente do suprimento de energia elétrica brasileira, né, definindo ações preventivas para a restauração da segurança, né, de suprimento, né, caso ocorra um desequilíbrio, né, entre a oferta e a demanda de energia elétrica. Então, beleza, a gente já viu a atribuição do Ministério de Minas e Energia e do Conselho Nacional de Políticas Energéticas. Tá? Né? O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico vai estar aí. Né? Há um controle finalístico do Ministério em relação, tá, a esse comitê. Tá? Ele é um órgão, né, sob a coordenação direta do Ministério de Minas e Energia. Para que ele é criado? Ele é justamente criado para acompanhar e avaliar a continuidade e a segurança, né, do suprimento de energia elétrica em todo o Brasil. Tá? Esse comitê de monitoramento é composto, né, pelo MME, a ANEEL, a ANP, que são a Agência Nacional, a ONS, a EPE e o CCR. Beleza? Tranquilo. Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. A ANEEL, ela é uma autarquia sob o regime especial. Né, o que tem de tão especial, né, a ANEEL? Olha só. A ANEEL, por ser uma autarquia, ela compõe a administração pública. Ela é uma modalidade de administração pública indireta. Né, na modalidade de autarquia. Ela é criada por lei, pessoa jurídica de direito público. Tá? O que acontece? Né, ela é criada justamente para exercer funções administrativas. Ela não tem patrimônio, ela não é, desculpa, há patrimônio próprio. Por quê? Porque ela é uma autarquia, embora exerça funções exclusivamente administrativas. Por que ela é uma autarquia sob o regime especial? Porque a ANEEL ela tem poder normativo. Ela dita algumas normas em relação à distribuição de energia elétrica, né? Justamente para as distribuidoras de energia elétrica. Como a gente vai entrar lá na resolução 1000 da ANEEL, que no caso aí vai atender diretamente, atingir diretamente a Celesc. Tá? Essas distribuidoras têm que pagar para a ANEEL, né? Por isso que a ANEEL tem uma autonomia financeira, né? E os dirigentes da ANEEL eles têm estabilidade, são nomeados pelo presidente da República e durante o mandato eles têm estabilidade. Eles só saem com processo administrativo judicial. Tá? Mas qual é a atribuição da ANEEL? Tá? A ANEEL tem como atribuição regular e fiscalizar, né, a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Muita atenção na ANEEL, é o mais importante. Eu entender o que é o Ministério e a ANEEL. Tá? Fica muito ligado em relação a isso. Produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Autarquia sob o regime especial, administração pública indireta, criada por lei. É uma agência reguladora. A Câmara de Comercialização e Energia Elétrica, o CCEE, né? A Câmara reúne empresas e instituições que viabilizam as operações de compra e venda de energia elétrica de todo o país. Tá?
A empresa de pesquisa energética, tá? Né? Ela é uma instituição, obviamente, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Pode ver que os três aqui são vinculados ao Ministério de Minas e Energia, tá? Tem como finalidade realizar, o nome já fala, estudos e pesquisas destinado a subsidiar o planejamento justamente do setor elétrico, tá? O operador nacional do sistema elétrico, tá? O nome já fala, ele é operador, ele é responsável por operar, supervisionar e controlar a geração de energia elétrica no sistema integrado nacional. É o SIM, tá? Também vai administrar a rede básica de transmissão de energia elétrica do Brasil. Então a gente viu aí nessa divisão aí, claro, de forma bem superficial em relação, né, ao setor elétrico, né, como é que divide, quais são os órgãos que compõem o setor elétrico. Né, no final a gente vai ter ali 5 questõezinhas, né, que vai pedir aí sobre o setor elétrico que eu trouxe para a gente fazer, beleza? No material vai estar explicando um por um, eu vou abrir ali para vocês verem, aqui ó, bonitinho, aqui ó, tem toda a divisão do setor elétrico, aí vai falar do Ministério de Minas e Energia, né, que é órgão do governo federal, conduz políticas energéticas, tá? Também é responsável por estabelecer o planejamento do setor elétrico nacional, monitorar a segurança do setor elétrico. Aí o Conselho Nacional de Políticas Energéticas, órgão interministerial, né, de assessoramento à presidência. O comitê aí que acompanha e avalia, né, a segurança do suplemento elétrico. A ANEEL, cuida da produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia. A Câmara, que opera em relação à compra e venda de energia elétrica em todo o país. A EP, aí que vai atuar com estudos e pesquisas destinados ao setor energético. E a ONS, tá? Que vai supervisionar e controlar a geração de energia elétrica. Perfeito. Né? Sem mais delongas, vamos adentrar aí na resolução normativa número 1000 de 2021 da ANEEL. Né? Claro, como eu citei para vocês, não é todos os artigos aí que estão pedindo no meu edital, aí fica bem legal, tá? Porque não são todos. Né? Quais são os artigos que pedem no meu edital, professor? Né? Se tu pegar lá o edital, certinho, legislação do setor elétrico, tu vai ver lá, né? Deixa eu só abrir aqui pra gente. Quais são os artigos que vão pedir? Tá? Primeiro fala da estrutura institucional do setor elétrico, que a gente acabou de ver, e fala da resolução 1000. Vai pedir do artigo 3º ao 14, né, que são princípios, direitos e deveres, né, documentos e provas. Claro, eu vou citar um pouquinho os direitos e deveres do consumidor, porque ele joga lá para o anexo 1. Tá? Aí o artigo 49, que fala do padrão de entrada gratuita. O 105 e 106, que fala da conexão gratuita e a participação financeira. Tá? O 138 e o 140, que fala da alteração da titularidade. Tá? O 370 ao 386, que fala princípios de atendimento presencial. O 599 ao 608, que fala de princípios de ressarcimento de danos elétricos. Tá? Aí isso aqui é o conteúdo de nível médio, obviamente. Tá? O conteúdo é de nível médio, que é igual o conteúdo de nível superior, sem problema nenhum. Tá? É igual ao conteúdo de nível superior. Então não tem mal dificuldade para gente. Tá? Então vamos lá. Quarto. Beleza.